Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos à minha casa. Estamos aqui, na sala aqui da minha casa aqui. E hoje, por incrível que pareça, as crianças na rua estão fazendo arruaça lá. Então, como que tá o áudio aí, gente? Vocês que já entraram, vou dar mais uns minutinhos pro pessoal que ainda não entrou na live aqui, na aula, poder entrar. Vocês que já entraram aqui, já deixem aqui para mim aqui como que tá o áudio, tá tudo bem? Tá escutando bem? Sem interrupções? Hoje a gente vai dar continuidade nessa semana sobre jejum, sobre oração, sobre espiritualidade. Para quem está acompanhando as lives, viu ontem sobre, os benefícios do jejum para o físico e também, algumas referências do jejum bíblico, com a cosmovisão bíblica. Então, hoje a gente vai falar sobre o despertar do ser, navegar um pouco pela ciência do jejum e a jornada espiritual. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos. Vou dar mais um minutinho. Já vá se conectando aí mesmo com o Senhor, já vá se conectando, pedindo para que o Espírito Santo possa estar guiando aqui a nossa reunião hoje, a nossa aula, para que Ele possa estar falando, através de nós aqui, para que você possa ser encontrado, ser de uma forma especial, Você possa ser encontrado pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, pela graça consoladora do Pai nesse dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre o despertar do ser mesmo, o despertar do nosso espírito, o despertar da nossa conexão com o eterno, da nossa conexão com o divino, através do jejum, nessa jornada espiritual. O que é essa jornada espiritual? Ela nos traz, essa reconexão nossa com o Pai, essa reconexão nossa com o Eterno, essa reconexão nossa com o Criador, o qual, lá no Jardim do Éden, lá, depois que a gente pecou, a gente perdeu, essa possibilidade de ter essa intimidade direta com o Pai. E depois, do segundo Adão, nosso Salvador Jesus Cristo veio para a terra e se doou, se sacrificou por nós, deu a sua vida, pelos nossos pecados naquela cruz. Ele faz, essa religação, essa reconexão com o divino, essa reconexão com o Pai, com o Eterno, e dá, o direito de nos chamarmos de filho novamente, Então, é depois disso, que a gente consegue, aceitando Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, a gente consegue fazer essa reconexão, a gente ganha vida de novo no Espírito para se conectar com o Espírito Santo e poder fazer essa conexão com o Pai. Então, a gente busca com o jejum, não só os benefícios físicos, mas também a gente busca esse benefício espiritual, essa fortificação espiritual pelo Espírito, Então, quando a gente pratica o jejum, a gente entendeu nesses 2 dias que a gente colhe alguns benefícios físicos, tem como a gente usar ele como estratégia benéfica para poder ali para gerar o emagrecimento, para gerar a queima de gordura, mas também, o mais importante disso tudo, a gente entender essa conexão e ficar mais sensível ao campo espiritual, a ficar mais sensível à voz de Deus, a ficar mais sensível à entrega das coisas, dos segredos que Deus tem pra gente. Mas como que eu construo, Como que eu construo essa comunicação com Deus, Se a gente entende que toda conversa, todo diálogo, ela precisa de 2 seres falando, Não adianta só eu falar ou só Deus falar com a gente precisa fazer essa conexão. Que a gente fala, a gente faz a petição para Deus e Deus vai nos responder. Então, esse diálogo, ele precisa de 2 pessoas. E a gente entende, que Deus, ele também, ele pode vir, através, do Espírito Santo, através do amor de Cristo, através dele, para a gente poder fazer essa conexão. Então,
toda conversa ela é criada depois de um diálogo, né? De uma intimidade. A gente vai criando um relacionamento onde dois amigos, né, eles podem entregar essa conversa e conforme a amizade vai sendo construída, né, mais intimidade a gente vai tendo com essa pessoa. E da mesma forma com Deus. Conforme a gente vai criando essa intimidade com Ele, mais segredos Ele nos revela, mais visões Ele nos entrega, mais coisas escondidas no campo espiritual Ele nos entrega para a gente poder acessar. Então toda vez que eu entendo, né, que esse relacionamento, essa intimidade, ela precisa ser criada, a gente vai entendendo que a construção, né, desse diálogo, dessa conversa com Deus, ela também é feita como se fosse, né, com um amigo, né? Que Deus ele está ali como um amigo, né? Jesus ele vem ali como um amigo, para que o Espírito Santo ele está como um amigo, para que a gente possa fazer e criar esse relacionamento, essa intimidade com Ele, né? Então o jejum dentro da cosmovisão bíblica, ela aumenta a sensibilidade nossa da gente escutar a voz de Deus. Mas não adianta eu estar sensível à voz de Deus e não conversar com Ele para que Ele possa entregar os segredos, o que Ele tem para nos entregar, tá? Fez sentido para vocês? Coloca aqui embaixo, aqui, ó, faz sentido, Helder. Então vamos criar mesmo esse diálogo aqui também na aula. Então toda vez que eu perguntar algo, toda vez que eu falar algo, fizer sentido para você, coloca aqui uma mãozinha aqui nos comentários. Fala aqui, Helder, faz sentido, tá fazendo sentido. Traz também essas revelações que Deus vai te entregando no seu coração através do Espírito, para a gente poder fazer essa comunicação e essa troca aqui na aula de hoje, tá? Vamos aproveitar esse momento para a gente praticar, né, esse momento, vamos praticar esse diálogo, vamos praticar, né, isso que a gente está conversando aqui hoje, tá? Então toda vez que você vê aí que fez sentido para você, toda vez que você tiver uma revelação, alguma coisa, levanta a mãozinha ou coloca aqui, ó, faz sentido, tá bom? Boa noite, Paulo, tudo bem, cara? Cara, que saudade, mano, saudade das nossas conversas, das nossas interações, né, dos nossos treinos. Vamos voltar esse ano, hein, cara? Felipe Ferretti, boa noite, tudo bem? Marcos Joaquim, boa noite. Carlos, boa noite. Marcos, o Alemão, tudo bom, Alemão? Como que você tá, cara? Mosquitão, fala Mosquito, seu lindo. Natália Gleice, tudo bem com vocês? Já tenham logo, né, recebam uma boa noite aí. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser encontrados pelo amor de Cristo hoje aqui, junto com a gente, né? E aqui, né, como eu sempre falo, né, da mesma forma que vocês são encontrados, né, primeiramente Ele me encontra aqui para que a gente possa fazer essa comunicação aqui, tá? Então toda vez aqui vamos manter esse diálogo aqui entre a gente, tá? Por favor, para a gente poder já ir treinando, né? Antes da gente poder, né? É mais fácil a gente conversar, né? Com pessoas aqui, e é uma das revelações de Deus, né? Ele se manifesta, né? Ele se revela através de outro amigo, de um amigo, de pessoas, de parentes, né? De momentos onde a gente está se encontrando, tá? Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Então, né, como a gente viu nesses 2 dias, quando a gente busca, né, essa sensibilidade à voz de Deus, não adianta a gente buscar essa sensibilidade, ficar mais sensível à voz dele e não conversar com ele. É a mesma coisa de você, né, imagina nós dois, né, eu com você aqui, que vou dar até o exemplo aqui, né, eu com o Luciano, por exemplo, a gente se reúne em algum lugar, né, a gente já tem uma intimidade, a gente já tem um relacionamento, e um não confia no outro para conversar, não confia no outro para poder falar no segredo, alguma coisa, né, que está afligindo, ou alguma conquista, né? Então a gente precisa criar esse relacionamento. Tudo que acontece aqui no campo material, ele só é reflexo do que já está acontecendo no campo espiritual. Então, o que a gente faz aqui na Terra é um treinamento do que a gente vai fazer no céu. Então, a gente vai, né, conversar com Deus, a gente vai ter intimidade com Deus, a gente vai ter um relacionamento com Ele no céu, mas também a gente precisa estar treinado para isso, a gente já precisa criar esse relacionamento, essa intimidade com Ele, antes de chegar realmente no céu, para que a gente possa ter, né, total liberdade, né, no céu, total liberdade no reino, para a gente poder conversar com Ele, para a gente poder falar com Ele, contar os nossos segredos, contar as nossas aflições, contar, né, as nossas conquistas, né, celebrar
celebrar as nossas conquistas. Então toda vez que a gente celebra uma conquista com um amigo, com um irmão, com um parente, a gente já está celebrando essa conquista com Deus. Toda vez que a gente conta um segredo por um irmão, toda vez que a gente conta, né, um pecado, a gente confessa, né, um pecado por irmão, a gente está contando para Deus. Então é um treinamento isso que a gente faz, desse diálogo, desse momento que a gente faz com o nosso irmão, quando a gente faz com o nosso parente, quando a gente faz com a nossa esposa, com o nosso esposo, quando a gente faz com um amigo, a gente está fazendo esse treinamento já para poder conversar com Deus também. Então a gente está criando essa intimidade, a gente está fazendo essa condução. Então, quando buscamos, né, realizar a prática do jejum como disciplina espiritual, nós estamos buscando possíveis benefícios do jejum, tanto para o nosso físico, né, que vai acontecer os benefícios para o seu físico. Por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo aqui. Estou há 3 dias já em jejum, esse é o 3º dia em jejum total, somente com água e café, né? Até minha esposa acabou de entrar aqui na live. Boa noite, meu amor, sua linda. Minha esposa pode confirmar aqui, né? Faz 3 dias, né? Para quem não acredita, faz 3 dias que eu estou sem alimentos sólidos já, né? E hoje, né, eu já comecei a receber, né, os benefícios no físico, onde ela pegou, olhou para mim hoje de manhã e falou: nossa, amor, você tá mais magro já, como você já emagreceu, cadê sua barriga? Sua barriga já sumiu. Então, sinal que eu estava, né, barrigudinho depois do Natal e do Ano Novo aí, né, depois de ter comido quem viu, né, o porcão lá, né? Quem viu a gente degustando, né? Era um sonho nosso, cara, e foi muito gratificante celebrar isso com o meu irmão, celebrar isso com a família dele, celebrar isso entre amigos. Era um sonho nosso fazer um porcão inteiro, né? Assado ali, até com a maçãzinha na boca, né? Aí, né, foi uma celebração, a gente juntos ali, a gente agradeceu a Deus até por esse momento, que foi muito gratificante mesmo, estar, né, com o meu irmão ali, na casa dele ali, e a gente poder fazer, né, temperar esse porco junto, a gente poder assar esse porco junto e celebrar, né, mais um findar de ano, e celebrar mais um começo de ano, junto com a minha família, junto com o meu irmão ali, junto com a minha esposa, né, com a família dele ali, com os amigos nossos também que estavam com a gente naquele dia. Então a gente criou, né, essa conexão, essa intimidade, esse relacionamento, que é onde, quando eu estou, né, nos dias de aflições eu tenho com quem, né, aonde recorrer ali. Deus separa essas pessoas para a gente poder recorrer, né? Tem dias ali que a gente está muito aflito e a gente tem pessoas para onde a gente correr, né? No caso, eu tenho a minha esposa, que tanto ela chama minha atenção, quanto ela me conforta em dias de aflição, mas também me exorta em dias que precisa ser exortado. Tenho meu irmão, onde em dias de aflições eu posso correr para ele, e ele também me exorta nos dias que eu estou, né, preciso ser exortado, e assim sucessivamente, né? No caso, eu com a minha esposa, um exorta o outro, um consola o outro, e assim, né, a gente vai treinando esse diálogo, esse relacionamento, essa intimidade. Conforme a intimidade vai aumentando, mais segredos e mais coisas vão sendo reveladas de pessoa para pessoa. E também é assim com Deus. Quanto mais intimidade eu tiver com Ele, quanto mais relacionamento eu tiver com Ele, quanto mais dias eu tiver na presença dEle, mais segredos Ele vai me revelar, mais aflições Ele vai poder me ajudar, mais exortações Ele vai poder me fazer. Para quê? Para poder edificar, né, o nosso corpo, edificar a nossa alma, para que a gente possa ser realmente santificados e podemos passar pelo processo de santificação. Fez sentido para vocês? Coloca aqui, fez sentido? Helder, eu preciso me relacionar mais. Como que está o seu relacionamento com pessoas? Como está a sua intimidade com os seus? Como está o seu relacionamento com as pessoas que convivem com você todos os dias? Né? Isso também reflete no como está o seu relacionamento com Deus. Que quanto mais relacionamento com Deus você tiver, mais suscetível a relacionamentos aqui na Terra você vai ter. Fez sentido para vocês? Coloca aqui, faz sentido. Faz sentido, Helder. Pior que eu tô com pouco relacionamento com Deus, por isso eu não consigo me relacionar com pessoas. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido. Quanto mais tempo eu fiquei longe de Deus, mais eu me escondi das pessoas, mais eu não quis ter esse relacionamento com pessoas. Isso aqui é um testemunho meu para vocês, né? Tem muitas pessoas até que conviveram comigo, até falavam, né? Cara, eu não gosto de gente, não gosto de me relacionar, não gosto de festa, não gosto... Por quê? Porque eu estava distante de Deus.
E conforme a gente vai tendo esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Ele, automaticamente o mundo material também tem essa mudança. Então tudo que acontece no mundo espiritual, ele tem uma mudança aqui no material. Então toda vez que a minha intimidade, meu relacionamento com Deus está fraco, está pouco, os meus relacionamentos com as pessoas aqui também vão ser poucos. Faz sentido para vocês? Cara, para mim fez muito sentido. E até um exemplo da minha vida para vocês hoje. Estou abrindo aqui uma intimidade minha para vocês hoje. O Paulo, né, que está comigo há algum tempo, a minha esposa que está comigo há algum tempo, até o Luciano mesmo que está aqui, né? Quantas vezes eles me escutaram falar, cara, eu não gosto de gente. Cara, e hoje, eu buscando estar mais próximo do caráter de Cristo, eu tenho que amar pessoas, eu tenho que amar gente, porque Jesus foi a pessoa que mais amou pessoas, amou gente aqui, foi um exemplo, né, de amor aqui na terra, foi o único que pôde nos amar incondicionalmente. Ele não tinha motivo nenhum de fazer tudo que ele fez, e ele nos doou para poder nos encontrar, para poder nos salvar. Fez sentido para vocês? Gente, Deus já começou a falar comigo aqui, né? Espero que você também possa estar sendo encontrado aí. Então, né, entendendo então esses princípios, né, e motivos pelo qual estamos iniciando essa prática do jejum, temos o entendimento que só podemos, né, ouvir a voz de Deus se a gente tiver esse relacionamento, se a gente tiver esse diálogo com Ele, né? Se a gente não criar essa intimidade, não criar esse diálogo com Ele, a gente também não vai acessar os segredos dele para nem, a gente não vai acessar os propósitos que Ele tem para a gente. Então, como que eu vou saber o meu propósito se quem me colocou aqui e me entregou esse propósito, eu não tenho intimidade com Ele? Então, para mim entender o meu propósito de vida aqui na Terra, eu preciso saber diretamente com quem me criou, diretamente com aquele que me fez, com aquele que me entregou esse propósito. Então, toda vez que eu tenho essa intimidade, esse relacionamento com Ele, Ele vai começar a me entregar os propósitos que Ele tem para me cumprir aqui na Terra. Então, assim vão ser revelados os propósitos, né? Até separei aqui para vocês uma palavra que afirma muito isso, que é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que os sonhos de Deus para os seus filhos que o amam estão em secreto, e Ele tem muito mais que podemos imaginar ou pensar guardados em seu coração. Cara, imagina isso, cara. Ele tem muito mais que podemos imaginar ou pensar guardados em seu coração. Então, quanto de coisa que Deus tem no coração dele para nos entregar ainda, né? 1 Coríntios 2,9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, seu olho não pode ver, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma consegue imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. E como que a gente vai saber o que está no coração de Deus? Conversando com Ele, tendo diálogo com Ele, tendo esse relacionamento diário com Ele, né? Por exemplo, como que você vai saber o que eu tenho no meu coração se você não convive comigo? Se você só me vê, né, de vez em quando, uma vez no ano, uma vez por mês, você não cria, né, essa intimidade, esse relacionamento comigo de conversar, de trocar informações, de trocar ideias, de trocar, o que Deus está fazendo na minha vida é isso, o que Deus está fazendo na sua vida é esse, e isso a gente aumentar a nossa fé, a gente trocar informações, trocar, né, bênçãos, né, e fazer, né, essa conversa para um poder aumentar a fé do outro e a gente poder aumentar ainda mais esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Então, imagina só, cara, 1 Coríntios 2,9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma consegue imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Cara, é muito forte isso. Deus tem muitos segredos ainda no coração dele para ser entregue para você, que vai ser entregue no momento certo. No momento que você vai criando intimidade e relacionamento com Ele. E muitas vezes esquecemos, né, que o diálogo ele é composto por duas pessoas falando, né? Quantas vezes, né, a gente acha que conversar com Deus é um monólogo, onde só um fala, onde só eu vou falar. Só eu tenho que pedir, só eu tenho que chorar, só eu tenho que gritar, só eu tenho que xingar, só eu tenho que me irar, né, contra Deus por alguma situação que eu achei que Ele não foi bom comigo, né? E aí eu vou lá e grito e falo e xingo, ou eu vou lá e choro, e antes de findar o tempo, né, de Deus poder conversar com a gente vai embora. A gente não deixa nem Deus falar. Quem que já fez isso já?
Levanta a mãozinha aqui, por favor. Quem que já fez isso já? Foi lá, entrou no seu quarto, né? Fez até o que a palavra diz, né? Entra no seu quarto, fecha sua porta, que em secreto, né? O pai vai entregar para você os segredos dele, né? E ele te vê em secreto. Ele te viu em secreto. No momento que ele ia te entregar alguma coisa, ele ia te falar, você levanta, bate a porta, então tchau. Né? Ou é como se fosse um telefonema, né? Você pega, liga para Deus, ô Deus, é isso que está acontecendo comigo, eu não sei mais o que fazer, tal, não sei o quê. Antes de Deus falar, eu bato o telefone na cara de Deus. Fez sentido para vocês? Para mim faz muito. Quantas vezes eu não esperei nem Deus me entregar, né? Me falar o que era para me fazer. E às vezes, né, antes mesmo, né, a gente vê, né, em alguns momentos na Bíblia, né, muitos, né, é normal isso acontecer. Muitos ali, né, profetas, muitos homens de Deus fizeram isso também, né, que acharam, né, que Deus, ele estava escondendo o rosto deles, não deixava ele falar porque a alma estava tão aflita, a alma estava tão gritando, que estava gritando mais alto do que a voz de Deus. E é o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer, né, essa disciplina espiritual aí, aonde a gente vai entrar em jejum para poder ficar sucessivo à voz de Deus. Mas a gente precisa falar e também a gente precisa saber ficar quieto para escutar. Imagina, por exemplo, você tem um problema, você me traz esse problema e você vai falando esse problema, e quando, né, você precisa, né, da minha opinião, né, para a gente poder solucionar esse problema, que você imagina assim, Deus, ele coloca pessoas na sua vida para você não ter mais problema, para duas cabeças pensarem e acharem uma solução para esse problema, ou acharem uma estratégia para solucionar esse problema. Né? Porque sozinho, às vezes, a nossa alma ela grita tão alto que não deixa margem para a gente pensar numa estratégia, não deixa margem, né, para a gente poder achar uma solução para aquele problema. Então o que acontece? Deus coloca duas pessoas para um poder conversar com o outro, para duas cabeças juntas, né, até mesmo uma pessoa que está fora do seu problema, poder pensar e ajudar você a solucionar e trazer estratégias para a solução desse problema. Só que às vezes, né, a gente quer ser a vítima, a gente quer dramatizar algo, a gente só quer chorar. A gente só quer ser vítima, a gente não quer solucionar o problema. A gente está confortável com o nosso problema. A gente já se conformou com o nosso problema às vezes. E a gente não quer solução. Quantas pessoas você conhece assim? Quantas vezes que a gente já foi assim? A gente só quis chorar só, a gente só quis gritar, a gente só quis espernear. Eu não quero saber a sua opinião, eu só quero falar. Toda vez que a gente só quer falar, a gente não quer escutar uma opinião de fora, ou a gente não aceita a opinião de fora, a gente só estava dramatizando, a gente só estava sendo vítima. E é isso que a gente precisa encerrar na nossa vida hoje. Parar de ser vítima. Parar de vitimizar, parar de dramatizar algo. Parar de aumentar a potência desse problema, parar de aumentar isso. Porque a gente faz isso com Deus, a gente não deixa Deus nem trazer a solução para o nosso problema. Não deixa ele mostrar para a gente as estratégias para a gente poder usar, né, a favor do nosso problema, para a gente solucionar o problema. Todo problema ele foi feito para ser solucionado, e todo problema foi feito para aumentar a sua capacidade, para aumentar as suas habilidades, porque toda vez que alguém vier para você com um problema que você já passou e você solucionou, você já tem uma estratégia montada ali, ou uma ideia de uma estratégia montada para ajudar outra pessoa. Toda vez que eu sou vítima do meu problema, eu não ganho habilidades novas, eu não ganho uma nova skill, né? Quem aqui é dos jogos de RPG da internet, levanta a mãozinha aqui, eu também joguei Tibia. Não, eu sou mais velho, gente, eu joguei Tibia, né? Então toda vez que eu queria ali, né, melhorar, né, o meu char ali, né, o meu avatar ali, né, no caso ali, para quem jogou Tibia, né, o nosso Knight, a gente tinha que deixar ele treinando ali para melhorar as suas skills, né, melhorar ali a sua defesa, o seu escudo, melhorar ali o seu ataque na espada. Então a gente precisa ganhar habilidades novas, e a gente só consegue ganhar habilidades novas treinando. Então todo problema que aparece na nossa vida, ele é um treinamento para deixar a gente mais forte, para poder aumentar o nosso músculo espiritual, para poder aumentar o nosso músculo na nossa alma, para poder aumentar o nosso músculo físico, né? Ele é assim. Então você imagina, por exemplo, na musculação, a gente tem vários problemas, né? Durante a musculação ali, a gente tem ali um plano, né, de exercícios físicos ali, no caso. E a gente pode considerar que os exercícios físicos são o nosso problema.
O que a gente precisa solucionar? Solucionar esses problemas. E como que a gente soluciona esses problemas? A gente tem um planejamento, né? O nosso planejamento são os exercícios físicos ali, a planilha elaborada ali são o nosso planejamento. Quando que eu termino aquele problema? Quando eu termino todas as séries, com todas as repetições, com o número de descanso, eu finalizei e consegui terminar esse problema. Porque no outro dia eu vou ter outro problema. No outro dia eu vou ter outro problema. E conforme eu vou solucionando esses problemas, o meu físico vai ganhando massa muscular, ele vai queimando gordura, que a gordura nada mais é do que a energia armazenada para ser usada no exercício físico. Então, eu vou aumentando, né, eu vou solucionando os meus problemas diários ali, no caso, os exercícios físicos, e com isso, a minha massa muscular vai aumentando, as minhas habilidades vão aumentando, vou ficando mais rápido, vou ficando mais potente, vou ficando mais resistente, vou ficando mais, o meu metabolismo melhora, as adaptações oxidativas ali para absorção dos nutrientes, e é assim que acontece no físico, também acontece no mundo espiritual. Então é essa visão que a gente precisa expandir a nossa cabeça e entender que tudo que aconteceu aqui no mundo material é reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então toda vez que eu treino o meu corpo, ali na musculação, ou na corrida, ou na natação, ou em qualquer outro esporte, né, de alto rendimento, a gente só está materializando aquilo que já acontece no mundo espiritual. Fez sentido para vocês? Coloca aqui, fez sentido. Então muitas vezes tratamos Deus, né, como num monólogo, né, onde a gente entra no nosso quarto, a gente fecha a porta, fala, pede, chora, grita, esperneia, e antes de Deus responder, a gente bate a porta, pá! Tchau, Deus! Não precisa resolver não, eu só vim aqui chorar mesmo. Só vim aqui gritar aqui, só vim aqui ser uma criança mimada aqui e chorar, porque eu não quero resolver meus problemas. Pesado, gente, pesado. Falta maturidade na gente. Falta a gente amadurecer em certos momentos. Criança chora, adulto precisa resolver. Adulto ele só resolve, porque o adulto ele não faz o que ele quer, ele faz o que ele precisa. Quantos problemas você já solucionou na sua vida? Por quê? Você quis solucionar. Você quis resolver. Quantas vezes todos os problemas que apareceram em determinado momento você até pensou que não ia conseguir resolver, e quando você colocou ação, você colocou energia, rapidinho você resolveu, ou levou algum tempo para resolver. Também tem problemas que levam mais tempo para resolver, não vamos tirar o mérito disso, né? Mas quanto mais eu procrastinar em colocar ações para resolver o meu problema, mais tempo vai levar para ele ser solucionado. Por exemplo, hoje, né? Quem aqui precisa voltar para a academia, precisa voltar a fazer exercício, levanta a mão aqui. Levanta a mão para mim. Precisa voltar a ter uma rotina de treino. Coloca aqui para mim aqui nos comentários. Eu preciso voltar à rotina de treino. Quanto tempo você vai esperar? Já passaram aí, né? Hoje é dia 4? Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4 de janeiro. Já passaram 4 dias e você ainda continua procrastinando a voltar a fazer exercício físico. Você continua procrastinando a voltar a estudar. Você continua procrastinando a voltar a ler um livro. Você continua procrastinando a voltar a ler a palavra. Você continua procrastinando a voltar a conversar com Deus, a praticar disciplinas espirituais. Fez sentido para vocês? É isso aí, gente. Então, né? Muitas vezes a gente trata Deus como um monólogo, só a gente fala, não deixa Deus falar, bate a porta na cara de Deus e Deus fica assim, ué. No caso, eu fico até lembrando, né? Quando a gente é criança, a gente esperneia porque a gente quer algo, né? E nosso pai não pode dar naquele momento, ou, né? Ele precisa, né? Que a gente precisa estar num nível mais maduro para a gente receber aquilo que a gente queria. E a gente não está maduro ainda, aí ele não nos entrega e a gente bate o pé, esperneia, deita no chão, grita, tal, não sei o quê, e depois a gente levanta, limpa os choros e nem conversa com o pai. Por que, pai, que eu não posso ter agora, nesse momento? Quem aqui, quando é criança, lembra de perguntar para o pai, mas por quê?
Mas por que eu não posso ter nesse momento? Do mesmo jeito Deus é o seu pai, gente. A gente tem que parar, né? A criança, ela não pergunta pro pai. Mas a gente já é adulto. A gente precisa perguntar. A gente já está num nível de maturidade maior. A gente precisa perguntar para Deus, mas por que, Deus, que eu estou passando isso? Por quê? Tem muita coisa que a gente passa na nossa vida por coisas que a gente... por decisões que a gente tomou, né? Então a gente vai colher, né? A palavra, ela fala que a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Mas toda plantação, tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? A gente vai ter a parte do plantio, vai ter a parte da colheita, a terra vai ser limpa para a gente plantar coisas novas. Então todo dia é uma oportunidade nova de plantar coisas novas na terra. Na terra do seu coração, na terra da sua mente, na terra do seu físico. Todo dia você tem uma oportunidade nova de um novo plantio. Todo dia é uma nova oportunidade. Todo minuto é uma nova oportunidade. Todo segundo é uma nova oportunidade. Todos os dias são uma nova oportunidade. A gente teve mais uma oportunidade agora, de mais esse ano, começar de novo. Colocar em prática aquilo que a gente não colocou ainda. Colocar em prática aquilo que a gente está procrastinando no ano passado. Colocar em prática tudo que a gente precisa colocar para poder ter novos hábitos, ter novas habilidades, conquistar novas coisas para a gente poder acessar o que a gente tem para acessar do céu. Então, Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Toda recompensa, ela precisa de uma espera. Como que um atleta conquista, né, um troféu? Ele vai treinar, vai treinar, vai treinar, e vai treinar e vai fazer dieta, e vai treinar e vai fazer dieta, né? Ele vai levar o corpo dele ao treinamento, vai nutrir o corpo dele com alimentação, e no final daquele planejamento, o alvo dele, o campeonato, né? Ele vai cumprir tudo ali e vai receber o prêmio final ali, que é, né, ou o troféu de campeão, ou uma medalha de participação, mas ele recebeu, né, no final de todo aquele processo, ele recebeu algo. Fez sentido para vocês? Então, o Pai só pode nos recompensar se a gente passar pelo processo, se a gente esperar o processo. A gente precisa ter esse espírito esportivo, gente. Esse espírito esportivo. Paulo, ele mostra isso, né, nas cartas dele ali, que a gente está numa corrida da vida. E a corrida é o quê? É um esporte. Nessa corrida da vida, a gente precisa passar por todos os obstáculos, mas manter o olhar no alvo. Qual que é o nosso alvo? O alvo? O reino, Jesus Cristo, o Pai, o Eterno. Voltar para o céu, voltar para os braços do Pai, para Ele nos recompensar com as heranças do céu. Então Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Quantas vezes que o nosso pai nos viu no secreto e nós não deixamos ele falar com a gente? Quantas vezes a gente entrou no nosso secreto, a gente entrou no nosso quarto e não deixou nem o pai falar? Só levantou, bateu a porta e saiu. A palavra diálogo, ela vem do grego, né? Que se a gente dividir a palavra diálogo, o dia é através de e logos é palavra. Então o diálogo, ele precisa de quê? Uma conversa através de palavras. Quando Jesus ele encontra com o cego, mesmo ele sabendo que o cego precisava, ele queria voltar a enxergar, o que ele pergunta para ele? O que queres que eu te faça? O cego precisou falar o quê? Através de palavras, através do diálogo. Lembra, gente, o que acontece no material é reflexo do que acontece no espiritual. Através de palavras o cego precisou falar para ele, mesmo ele sabendo. Deus já sabe o que você quer, Deus já sabe o que está no seu coração, mas ele quer um diálogo, ele quer um relacionamento, ele quer uma intimidade com você. Então, através de palavras que saem da boca, ele quer que você fale para ele as suas aflições.
Ele quer que você entregue para ele. Do mesmo jeito que o cego fez para Jesus. Quando Jesus encontra com o cego, ele pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego pergunta: eu quero ver. E automaticamente, Jesus fala para ele: então vê. Mas ele precisou, através de palavras, falar com Deus, falar com Jesus. E a oração nada mais é que né, a nossa forma de nos conectar com Deus através de palavras. Então tem até diferença, né? Agora, principalmente agora no plano de leitura bíblica, né, que a gente está fazendo, proposto por a nossa igreja local. Lembrando, né, a todos que estão aqui na live, dia 7 agora, domingo, volta às atividades normais da igreja Terrila, lá com os nossos pastores, nossos líderes, volta lá os cultos normais. A partir de domingo agora, dia 7, às 18h30, na rua Armando Salles, 297, você tem um encontro especial com Deus na casa de Deus. E se você não for daqui de Taubaté, se você for de outro bairro, se você for, cara, procura uma igreja local para você poder congregar, para você poder fazer esse relacionamento com pessoas, viver em comunidade, para que Deus possa começar e cada vez mais Ele te fortalecer a estar recebendo as coisas dele. Lembra, o que acontece no material é reflexo do que acontece no espiritual. Tem coisa que a gente vai precisar fazer primeiro aqui, para poder acessar também lá no céu. Tá? Então domingo agora, às 18h30, você é meu convidado da Igreja Terrila, a estar com a gente, cultuando a Deus, junto com a gente lá. Tá? Agora, domingo agora, dia 7, a partir das 18h30, na rua Armando Salles, 297. Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, clamar é com palavras, e eu responderei. Nós temos que esperar Deus responder, nós temos que esperar Jesus responder, nós temos que esperar o Espírito Santo nos responder, para que eles possam nos dizer coisas grandiosas e insondáveis que a gente não conhece. A gente não entende o que a gente está passando, mas Ele sabe o porquê que a gente está passando. E se a gente perguntar para Ele, Ele vai nos responder. Do mesmo jeito que a gente precisa ter, né, um alvo, a gente precisa ter um propósito, a gente precisa, se a gente não perguntar para Ele, para a gente entender o nosso propósito, a gente não vai conhecer o nosso propósito. Quantas pessoas passam por essa terra sem entender o propósito dela? Deus tem um propósito para cada um de nós, dentro das esferas da sociedade. Cada um que está aqui conectado comigo hoje, conectado nessa live hoje, conectado com essa aula hoje, tem um propósito de vida dentro das esferas da sociedade. E a gente vai falar sobre as esferas da sociedade mais para frente, tá? Para cada um aqui. Mas cada um de vocês que está conectado aqui é separado por Deus dentro do propósito dele para uma esfera da sociedade. Em qual esfera que a gente está introduzida hoje? Pesquisa aí depois, aí eu não vou falar hoje, vou deixar, né, pra gente não mudar o foco da aula de hoje, mas pesquisa aí depois que acabar essa live aqui, esferas da sociedade, ou montanhas, né? Coloca aí para você pesquisar um pouco e você entender, às vezes, né, o seu propósito, ele está totalmente ligado ao seu chamado, ele está totalmente ligado ao que você faz hoje, a sua profissão. Então, aquilo que você é formado, aquilo que você trabalha, aquilo que você atua, geralmente está ligado ao seu propósito principal. Então, Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei. Para Jesus responder, para Deus responder, para o Espírito Santo te responder, ele precisa que você espere ele responder. Não tem como só você falar, dentro de um diálogo. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus nos responde através de palavras, desde que sejamos sensíveis a ouvir o que Ele tem para nos dizer. A gente precisa dessa sensibilidade, por isso que a gente está falando sobre o jejum, pela prática do jejum. E a introdução disso como um hábito, como uma rotina. Não precisa ser todos os dias, como eu expliquei ontem, né? Pode ser um dia da semana, 2 dias da semana, algumas horas do dia. Desde que a gente dedique esse momento para Deus, desde que a gente dedique esse momento para Ele, para estar conversando com Ele, para escutar a voz dele. Mas, né,
como tudo na vida, precisa de uma construção, né? Como que a gente constrói esse diálogo com Deus, né? E é isso que a gente vai falar hoje também, que é essa jornada espiritual, de como construir um diálogo com Deus, como construir uma conversa com Deus. Você imagina, né, que você tem um amigo, né, e você quer conversar com ele, quer contar um segredo para ele, né? E como que começa essa conversa? Ela começa com uma construção. Você não chega só já contando, né, o seu problema, contando os suas conquistas ou contando os seus segredos. Não, você constrói uma conversa onde, conforme a conversa vai estendendo, você começa a contar os seus segredos, você começa a contar as suas conquistas, você começa a contar as suas aflições, começa a dividir, né, algumas coisas com o seu amigo através de uma construção de um diálogo. Não tem como só se chegar e mandar, né, os seus sonhos, as suas conquistas, os seus segredos para uma pessoa, né? Você mesmo tendo um relacionamento, tendo intimidade, você faz uma construção. E conforme essa intimidade, esse relacionamento vai se estendendo, mais segredos você pode contar, mais conquistas você pode contar, mais aflições você pode dividir com o seu amigo. Faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim aqui, ó. Faz sentido, Eldo? Coloca uma mãozinha assim, ó. Uma mãozinha assim, ó, de oraçãozinha. Coloca uma mãozinha aqui, ó, pra mim aqui nos comentários. Lembra do diálogo, hein, gente? Vamos testar, vamos já treinar o diálogo aqui pela live. Estamos juntos nessa, hein? Então todo esse entendimento a gente vai dividir em 6 partes, tá? Essa construção a gente vai dividir em 6 partes. Você imagina, né? Até coloquei aqui, ó, a construção desse diálogo com o Pai para que não se perca em meio aos afazeres e preocupações. Você imagina, né, que você, né, muitas vezes a gente quer conversar, você pergunta para uma pessoa, você ora e tal, eu converso com Deus enquanto eu tô lavando a louça, né? Aí você imagina que você tá lavando a louça aqui, quantas vezes já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu bastante. Tô lavando a louça aqui, e de repente eu lembro numa conta que eu tenho e estou conversando com Deus, aí do nada o meu pensamento começa nas contas que eu tenho para pagar, no meu filho que eu tenho que buscar na escola, na loja que eu tenho que ir lá ver algum problema que eu tenho para resolver na loja, nas lojas, que eu preciso resolver um problema com um funcionário, que eu preciso resolver um problema de um atleta, eu tenho que montar aquela dieta, e a hora que você vê, você se perdeu nos pensamentos e se perdeu na conversa com Deus. Você imagina que esse diálogo, nós dois, né, marcamos aqui um diálogo entre nós para a gente conversar. Aí, nesse momento, né, que a gente está conversando ali, do nada eu pego o celular, ou você pega o celular e começa a passar ali os Instagram, nos Reels ali, nos stories do Instagram ali, e do nada você até perde, né, a noção do que a gente estava conversando. É do mesmo jeito com Deus. Eu tô ali, não tô intencionalmente naquele momento com Ele, onde eu separei aquele momento para conversar com Deus. Então, por mais que todos os momentos a gente pode estar conversando sim com Deus, tendo esse relacionamento, essa intimidade, mas determinados momentos a gente precisa intencionalmente separar aquele momento para Ele, para que a gente possa ser intencional, que a gente possa colocar, né, uma melhor cadeira para Deus sentar, preparar um café da manhã para Deus, ou um almoço, ou um jantar, para poder conversar com Ele. Fez sentido para vocês? Então a gente precisa separar intencionalmente esse momento com Deus. E por onde que a gente começa numa conversa com Deus? Quando vamos iniciar um diálogo, né, devemos ter em mente qual assunto a gente vai falar, qual assunto a gente vai dialogar. Nesse momento a gente escolhe ali, pode escolher 3 coisas principais, mas você imagina que toda vez que você vai conversar com alguém, você já vai conversar com aquela pessoa com aquele assunto na mente. Por exemplo, o Paulo aqui, ele marca comigo aqui que ele quer voltar a treinar, e a gente vai marcar uma avaliação física, a gente vai marcar uma anamnese, a gente vai marcar, né, essa conversa antes, para que a gente possa fazer a construção dessa anamnese e ver quais os objetivos que ele tem para essa temporada de treino. Porque pode mudar, né, os objetivos, né, os alvos ali de vida ali, aí eles podem mudar. Por exemplo, né, o Paulo, ele pode vir para mim numa temporada querendo emagrecer, na outra temporada ele quer ganhar massa muscular, na outra temporada eu preciso emagrecer de novo, e isso, né, são os objetivos principais que você vai trazer esse objetivo para mim. Se você me contrata, por exemplo, como seu coach,
e você não traz o objetivo que você quer para mim, o objetivo que eu quiser para você eu vou passar, eu vou traçar. E daí o que vai acontecer? Talvez não seja essa conversa, esse diálogo que a gente quer conversar naquele momento, não quer traçar isso naquele momento. Talvez você não está nem preparado para essa conversa, para esse assunto, para esse projeto nesse momento. Daí o que acontece? Eu me perco e não consigo seguir todos os objetivos, todas as propostas feitas nisso daí. Então o que eu preciso? Primeiro eu preciso ter em mente o que eu vou conversar com Deus, qual problema eu vou trazer para Ele, qual solução, né, eu quero que Ele traga para minha aflição, o que eu quero ouvir, né, de Deus naquele momento. Então a gente pode separar em 3 coisas principais como tema da nossa conversa com Deus. A primeira coisa, a gente pode separar em pessoas, né? Eu posso preparar aqui na minha cabeça aqui, ó, um dos assuntos que eu vou conversar com Deus é sobre pessoas. Então eu vou falar sobre família, sobre amigos, sobre colegas, sobre o meu colega de trabalho que está me atormentando, né? Sobre o meu filho que está dando trabalho, sobre a minha família, né, que precisa ser restaurada, sobre isso que a gente vai trazer, sobre pessoas, né? Sobre pessoas. Então a primeira coisa que eu posso pensar é sobre pessoas. A segunda coisa, promessas, né? Palavras proféticas que nos foram entregadas, sonhos, né, que nasceram no nosso coração. Vou dar um exemplo para você, né, que muitas vezes as pessoas acham, né, que palavras proféticas elas vão vir só de dentro da igreja, de dentro da nave da igreja, e muitas vezes Deus te encontra, né, com pessoas na rua que vão te entregar uma palavra profética, né? Vou dar um exemplo. Quando eu estava na 8ª série, no Murisco, na escola Murisco, foi lá que eu me formei, na escola Murisco, quem conhece aqui em Taubaté, um professor meu de geografia, ele olhou para mim e falou assim: Helder, você ainda vai ser professor. Cara, isso veio na minha mente quando eu estava montando essa aula hoje. Um professor meu de geografia, eu estava na 8ª série, ele pegou e falou para mim: você vai ser professor um dia. Isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra profética. E aquilo, né, naquele momento, meu pai metalúrgico, trabalhou na fábrica, né? A vida toda dele, trabalhou em fábrica, e ele nos preparou para o quê? Para entrar na área metalúrgica. Então, eu já estava ali acondicionado a ir para a fábrica, a trabalhar na fábrica, a continuar o legado do meu pai ali na fábrica ali. E não, né? Até falei pro meu professor: você tá louco? Eu ser professor? Eu ser professor? Capaz mesmo, eu não vou ser professor. E aí? Faz parte da minha formação hoje. Licenciatura, né? Tô aqui, né, falando para vocês um pouco na parte de mestre, né? A parte ali que eu me encontrei, né? Que é a parte de direcionar, de ensinar. E lá na 8ª série, um professor meu de geografia já me entregou essa palavra profética. Sonhos, né, que nasceram no nosso coração. Um dia eu tive um sonho, quando eu comecei a estudar o fisiculturismo, comecei a estudar atividade física, estudar o exercício físico. Eu ainda era obeso ainda, eu ainda estava acima do meu peso, ainda estava com sobrepeso ainda. E quando eu comecei a estudar o fisiculturismo, né, depois, né, que eu já tinha entrado, né, depois de um tempo eu já tinha entrado na faculdade, Deus me deu uma palavra, né, um time, né, no caso, quando a gente criou como um time a Neandertal, né? Neandertal tinha uma equipe de fisiculturismo, né? No meu caso, no meu sonho era ser uma das maiores equipes de fisiculturismo de Taubaté, do Vale do Paraíba, onde eu ia formar o máximo de atletas e coaches possíveis dentro daquilo que eu acreditava ser o fisiculturismo. E eu criei, né? Deus me deu a Neandertal. Foi um sonho que nasceu no meu coração. E disso a gente já entende que a gente não tem noção dos planos de Deus para a nossa vida. A gente não tem noção dos planos de Deus para aquilo que Ele colocou de sonho no nosso coração. A gente sonha às vezes muito pequeno e Deus tem algo muito maior para nos entregar. Fez sentido para vocês? Quem conhece a Neandertal desde o começo, lembra, né, que a Neandertal começou ali
somente ali como uma consultoria esportiva ali para poder mudar a mentalidade, que a gente vem de uma época onde todo mundo comia batata doce e frango, né, para poder chegar nos palcos do fisiculturismo, e, né, com a visão minha, né, que Deus já me deu ali, usando o jejum, usando a dieta cetogênica, usando o low carb ali, ele me trouxe essa realidade para usar dentro do fisiculturismo como estratégia, e com isso mudar uma mentalidade onde as pessoas que não se enquadravam na dieta de 3 em 3 horas, não conseguiam se alimentar de 3 em 3 horas, não conseguiam comer carboidrato em excesso, não conseguiam comer em grande quantidade, né? Eu consegui, né, por meio das estratégias que Deus me trouxe, trazer uma realidade diferente para as outras pessoas, para aqueles que não conseguiam seguir aquele programa que daquela época, daquela cultura, né, daquela realidade que a gente vivia naquela época. E a Neandertal, né, quando você separa a palavra Neandertal, eu já falei isso para algumas pessoas, até tem aqui nos meus stories, se vocês quiserem ver depois ali, significado da palavra Neandertal. A palavra Neandertal, ela não é escrita com H, né? O H eu coloquei por causa do H do Elder. Daí, dentro da palavra Neandertal, também a gente consegue colocar ali uma referência do meu nome, né, Elder. E quando a gente separa as letras do Neandertal, né, da palavra Neandertal, a gente escreve 2 nomes, que é Natan e Elder. Por incrível que pareça, na palavra Neandertal a gente consegue escrever 2 nomes, Natan e Elder. Para quem gosta de estudar o significado dos nomes, né, Natan quer dizer presente de Deus e Elder quer dizer um ancião, um pastor, aquele que ensina. Então o que eu entendo pela Neandertal hoje? A Neandertal nada mais foi do que um presente de Deus para que eu pudesse ensinar outras pessoas. E eu fico até emocionado quando eu falo sobre isso, porque eu só consegui ter, né, essa visão quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E mesmo naquela época, eu afastado de Deus, eu não crendo mais, né, da forma que eu cria nos poderes de Deus, na força de Deus ali, da forma que era pregada, né? Fui ali um filho ali pródigo, ali, um filho rebelde, onde saí da casa dele para poder viver as minhas coisas. E mesmo assim ele cuidou, mesmo assim ele continuou entregando aquilo que ele tinha de herança para mim dentro do meu propósito. Depois, se vocês quiserem ver ali, né, o significado da palavra Neandertal, a palavra Neandertal ela significa isso. São 2 nomes, Elder e Natan. Natan quer dizer presente de Deus e Elder quer dizer o ancião, o pastor, o mestre, aquele que ensina. Então eu entendo hoje que a Neandertal ela é muito mais do que somente uma consultoria esportiva, ela é muito mais do que somente um time de fisiculturismo, mas ela é uma ferramenta que Deus me deu para poder ensinar pessoas aquilo que Ele vem me trazendo, aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que Ele me proporcionou para conhecer. Então daí vem, né, a gente tem que entregar toda vez aquilo que Deus já te entregou como palavra profética. Seja dentro da igreja, nos moveres proféticos, seja uma palavra que você escutou assim do nada. Lembro o ano passado que na igreja mesmo, né, o meu amigo, né, parceiro lá, o Saulo, ele encontrou comigo no corredor do banheiro ali, e nesse encontro ali ele falou assim para mim assim: Elder, você está preparado para trabalhar mais? E nesse momento a gente nem estava pensando, né? A gente não tinha ainda a direção de onde a gente ia levar a segunda unidade da Ótica Seriane, a gente não tinha noção ainda de como que seria o escritório da NFP, eu já tinha no meu coração que seria o escritório, como seria o escritório, o que seria esse projeto. E daí, quando ele falou aquilo, eu já senti ali uma direção de uma palavra profética ali, que eu vou precisar trabalhar mais. Mais do que a gente já trabalha, a gente vai precisar trabalhar mais. E eu estendo para vocês hoje, né? Cara, a gente precisa trabalhar mais pelo reino, trabalhar mais pelos sonhos, trabalhar mais pelas palavras proféticas, pelas promessas que Deus tem pra gente. A gente precisa trabalhar mais. Buscar primeiramente o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Nunca fez mais sentido para mim essa palavra do que hoje. Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vão sendo acrescentadas durante o caminho.
Então, conforme a gente vai trabalhando pelas promessas, pelas palavras proféticas, pelos nossos sonhos, pela expansão do reino de Deus, como que foi, né? Foi uma ordem de Deus pra gente. Foi uma ordem de Deus pra gente aí de pregar o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho, gente? É o novo de Deus. Então, dentro disso, a gente entende que a gente precisa, né, buscar primeiramente o reino e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Deixa eu só dar play aqui. Então essa é a segunda coisa. Primeira coisa, pessoas. Segunda coisa, promessas. Terceira coisa, lugares. Né? Lugares a gente pode entender como trabalho, cidade, casa, nação. Então esses são os lugares. Você orar pela sua casa, trazer para Deus a sua casa, a sua cidade, onde você mora, o seu bairro, sua casa, a sua nação, a sua igreja. É uma das coisas que você pode colocar no seu diálogo com Deus. Então, se já tem as três coisas na sua mente, como que a gente vai construir, né, esse diálogo? A gente não tem como a gente conversar, já começar a falar com Deus, né, dos nossos sonhos, né? A gente precisa criar esse diálogo, criar esse ambiente, criar essa atmosfera espiritual para poder entregar para Deus tudo que a gente tem. Faz sentido para vocês? Levanta a mãozinha aqui, coloca aqui embaixo que faz sentido. Marcela aqui até colocou que sempre foi Deus na sua vida e é o máximo ver você alinhado ao propósito dele. É só pela graça, né, Marcelo? Vocês que me conheceram lá, né, lá atrás, lá que estava totalmente descrente, né, das coisas de Deus, totalmente ignorante dentro do meu conhecimento, dentro do meu ego, né? E até mesmo foi quando Deus me reencontrou, foi uma palavra que veio muito forte no meu coração e eu senti como se estivesse saindo de dentro do meu coração mesmo, de dentro do meu espírito, assim, quando eu estava ali no momento de aflição conversando com Deus, e Deus me falou bem claro no meu coração que ele podia, dava até para escutar de verdade, em voz alta assim, todo conhecimento que você tem porque você buscou esse conhecimento, mas a sabedoria que você tem sobre esse conhecimento, quem te deu fui eu. Foi um tapa na cara muito grande. Não tinha como não voltar para Deus. Não tinha como não voltar para Deus. De verdade, eu não passei nenhuma tribulação assim, em questão de doença, financeira, nada. Foi só o meu ego mesmo que foi morto naquele dia. Eu preso dentro do meu ego, dentro da minha alma, dentro do que eu conhecia, dentro da minha arrogância, E Deus pega e chega para mim e fala para mim: todo o conhecimento que você tem porque você buscou. Mas a sabedoria e o entendimento sobre o seu conhecimento, quem te deu fui eu. Foi forte isso, gente. Foi muito forte isso. Eu já agradeço a Deus aqui perante vocês. Já agradeço a Deus por cada vida que está aqui escutando. Por cada vida aqui que eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas mentorias. Está aqui quem Deus separou para estar. Esse momento foi separado para você. Foi separado para você ser encontrado. Então como que a gente constrói, né, esse diálogo com Deus? Primeiramente, né, vou falar aqui o primeiro passo, é convidar o Espírito Santo para estar com você nessa oração. Porque quem testifica tudo, né, que está na palavra, tudo que está no seu coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo se conecta ao seu espírito e ele começa a conversar com Deus. Você consegue conversar com Deus, ficar suscetível à voz de Deus por causa dessa conexão do Espírito Santo com o seu espírito. Então, no começo, né, você convida o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, para que ele traga, né, o discernimento sobre o que está no coração de Deus para com o seu coração. Então, nessa conexão do Espírito Santo com o seu espírito, as coisas que estão no coração de Deus vão vir para o seu coração, e as coisas que estão no seu coração vão ir para o coração de Deus. É como se você estivesse conectando no Wi-Fi de Deus, sabe? Eu consigo pensar assim, ó, qual que é a senha, Deus, para me conectar? É Espírito Santo. Coloca aí no seu coração aí, ó, Espírito Santo. Escreve aqui para mim, aqui, ó, no comentário, Espírito Santo. É a senha do Wi-Fi de Deus.
Espírito Santo. Fez sentido para vocês? Para mim, na minha maluquice aqui, na minha cabeça aqui, né? Faz muito sentido. Não sei se fez sentido para vocês. Mas a senha do Wi-Fi de Deus é Espírito Santo. Essa é a senha. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. A senha do Wi-Fi de Deus, Espírito Santo. Escreve aqui para mim nos comentários, Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Em Mateus 16:17, Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Naquele momento, né, que Jesus pergunta para os discípulos, né, o que estão dizendo que eu sou? Né? O que dizem que eu sou aí no meio da multidão aí? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o Messias, outros dizem que você é isso, que você é aquilo. E Jesus pergunta: e vocês? O que dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado, né, Simão Bar-Jonas, né, Pedro ali pergunta, fala, né, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus responde, né, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, não foi na carne nem no sangue, mas meu Pai que está nos céus. Em João 16:7, do versículo 7 ao 11, Todavia eu digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas quando eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:7, do versículo 7 ao versículo 11. Então a senha do Wi-Fi de Deus é Espírito Santo. Essa seria a primeira coisa, convidar o Espírito Santo para vir com você nessa oração. Então convide o Espírito Santo, nosso Consolador, para que ele traga o discernimento sobre o que está no coração de Deus para o seu coração. Então toda vez que eu for orar, eu já começo essa oração convidando: vem Espírito Santo, obrigado por se fazer presente no meu meio, obrigado por fazer presente nesse dia, obrigado por se fazer presente nessa oração, nesse diálogo. Obrigado, Espírito Santo, porque eu venho fazer, né, essa ligação com o meu espírito, para que eu possa estar me conectando com Deus, com o Pai. E nesse momento, né, que o Espírito Santo, vocês já viram já que é automaticamente, quando eu convido o Espírito Santo para estar no meu meio, não tem como não ser grato. Então a segunda coisa já é a gratidão. Porque essa é a chave. Essa é a chave que abre a porta para chegar no caminho de Deus, para chegar até o trono de Deus, até o santo lugar, até o santo dos santos. É a gratidão. Toda vez que eu chamo o Espírito Santo para estar no meu meio, não tem como eu não ser grato. Obrigado, Senhor. Um coração grato é terra fértil para receber as palavras de Deus, que Deus tem para te entregar. A gratidão prepara o terreno para um encontro fresco com o Pai. Um coração grato é terra fértil para receber as palavras de Deus, que Deus tem para te entregar. Então não tem como você convidar o Espírito Santo e você já não ser grato por ele vir. Você já sente ele no lugar, você já sente a atmosfera mudando, você já sente o poder dele ali agindo em você, se conectando com o seu espírito, e automaticamente você já é grato. Obrigado, Senhor. Obrigado por enviar o Consolador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui comigo. Obrigado, Senhor, por o Senhor escutar o meu clamor. Obrigado, Senhor, por o Senhor escutar a minha voz no momento de aflição. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui só para te agradecer, por só te agradecer, te mostrar mais essa conquista que o Senhor me proporcionou. Obrigado, Senhor. E nesse momento, nessa hora que você é grato, não tem como Deus não te responder. Não tem como ele não vir. E você sentir essa atmosfera diferente no lugar.
Coloca aqui, ó, nos comentários: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por fazer presente nesse lugar. Obrigado, Senhor. Em Salmo 100, no capítulo 100, versículos 4: entrai pelas portas dele com gratidão. É a chave que abre a porta do coração de Deus. Entrai pelas portas dele com gratidão e seus átrios com louvor. A gratidão é a chave do coração de Deus. Louvai e bendizer o seu nome. Senhor, obrigado por o Senhor estar aqui. Obrigado, Senhor, por eu ter a oportunidade de ter esse relacionamento, essa intimidade contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui hoje, conectada aqui nessa live, nessa aula. Que você possa estar sendo encontrado, da mesma forma que eu estou sendo encontrado aqui. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. A gratidão também, ela faz parte da sua cura, faz parte da sua salvação. Em Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19, Jesus encontra com alguns leprosos no meio do caminho, com 10 leprosos no meio do caminho. E esses homens começam a gritar para Jesus, a hora que vem Jesus, começam a gritar para ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, nos cure, né, dessa lepra, nos cure dessa doença, nos cure. E Jesus olha para os 10 e fala: ó, vá até o sacerdote e mostrem que já estão curados. E a palavra, ela nos fala que conforme eles foram andando, as feridas eram curadas, a lepra era curada conforme eles iam no caminho. Conforme eles iam andando, eles eram sendo curados. E eles precisavam mostrar, né, naquela época, por lei, né, os leprosos eram separados da civilização. Então, quando a lepra era curada, eles tinham que ir até o líder, né, até o sacerdote, para mostrar que as feridas estavam curadas. E naquele momento que eles estavam indo até o encontro do sacerdote, as feridas eram curadas. Então a gente é curado no caminho, nesse caminho. Nossa cura física, ela vem nesse caminho. E quando um deles viu que estava sendo curado, automaticamente ele fica tão grato que ele volta, se ajoelha aos pés de Jesus e começa a agradecer e começa a louvar Jesus ali pela essa cura. E aí o que acontece nesse momento? Entrai pelas portas dele com gratidão. Essa gratidão que esse leproso teve, ele acessou o coração de Jesus, ele acessou, né, o coração de Deus com louvor e bendize, né, o nome dele ali nesse momento. Então Jesus fala para ele: cadê os outros 9 que foram curados? Só um voltou? Quantas vezes a gente é curado de alguma doença, a gente é curado de alguma enfermidade, a gente é curado de alguma aflição e nem lembra de agradecer a Deus? Quantas vezes a gente é curado e não lembra? Quando Jesus pergunta isso, né, e vê que só um é curado, aí ele fala para ele: a palavra sosso, né, a palavra sosso é cura na plenitude de Deus. Naquele momento ele é salvo. Ele é salvo de tudo, por causa da gratidão. Ele recebe, né, a cura, a salvação na plenitude de Deus. A plenitude de Deus é o quê? O equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Ele foi curado não só fisicamente, mas com a gratidão ele ganhou acesso a ser curado também na alma e também no espírito. Então é isso que a gratidão pode fazer. Então a primeira coisa é a gente entrar, pedir, né, convidar o Espírito Santo para estar nesse momento desse diálogo. Automaticamente você já vai ser grato, você já vai ter que agradecer, porque não tem como você sentir o Espírito Santo com você e você não ser grato por aquele momento. A terceira coisa é adorar a Deus. Perante toda a grandeza de Deus, nossa única manifestação é adorá-lo. A partir do momento que você começa a agradecer a Deus, começa a adorar a Ele. Porque só Ele é santo, só Ele pode nos curar, só Ele é grandioso, só Ele é o Rei dos Reis, só Ele é o melhor, só Ele é tudo na nossa vida. Só Deus é. Não tem como adorar.
por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem produzido no nosso meio. Não tem como adorar. Nesse momento você já começa a adorá-lo. Sim, Senhor Jesus, só o Senhor é. Só o Senhor é. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é e tem feito nas nossas vidas. Tu és o Rei, Tu és o Príncipe da Paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Príncipe da Paz. Começa a declarar palavras de adoração a Ele. Em Salmos 99, capítulo 99, versículo 9: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Em João 4, 24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Hebreus 12, versículo 28 e 29, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não tem como adorar. Não tem como não adorar. A adoração é a forma mais pura de veneração que podemos oferecer a Deus. Ela inicia dentro de nós, através de nós, que se revela a nós por intermédio do Espírito Santo. Não se restringindo a canções de louvor, mas em tudo que fazemos e pensamos. Então tudo que a gente faz é uma adoração. Você não gosta de treinar? Você não gosta de fazer dieta? Você não gosta de lavar louça? Você não gosta de limpar a casa? Você não gosta... Começa a colocar isso como adoração a Deus. Convida o Espírito Santo para fazer esse ato com você. Espírito Santo de Deus, venha comigo. Para quem já leu aquele livro, né? Bom Dia, Espírito Santo. Se colocar o Espírito Santo em tudo que você vai fazer, e tudo que você fizer, você começa a usar como adoração a Deus. Então você pede para o Espírito Santo vir com você, porque você vai treinar. Já começa a agradecer a Deus porque você está indo treinar. E naquele momento, usa o seu treino para adorar a Deus. Deus, cada repetição aqui é para o Senhor. Cada exercício aqui é para o Senhor. Cada suor que eu derramar aqui é para o Senhor. Cada minuto que eu tiver aqui, cada segundo que eu tiver aqui é para adorar o Senhor. E você começa a usar tudo para adorar Ele. 1 Coríntios 10, versículo 31, portanto, quer comeis, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Conforme você vai adorando a Deus, aí você começa a lembrar e se arrepender dos seus pecados. Quando entramos em contato com o Espírito Santo, quando entramos em contato com o Espírito Santo, Ele nos revela nossas falhas, nossos defeitos. E com isso a gente começa a reconhecer os nossos erros. E a gente fica tão constrangido que não tem como a gente não pedir perdão a Ele. Então nessa quarta fase dessa construção é o arrependimento. Senhor, me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu fiz algo sem ser para Te adorar, fiz algo só para o meu ego, fiz só para minha satisfação, só para minha carne. Toda vez que eu comi aquele alimento, toda vez que eu fui em tal lugar, toda vez que eu me conectei com determinada pessoa, foi só para o meu ego, foi só para a minha satisfação e não para Te adorar. Ó Senhor, me perdoa todas as vezes que eu fui ao Teu encontro só para satisfazer o meu ego e não para criar um relacionamento, uma intimidade contigo. Eu quis só uma experiência, não quis ser um experimento do Senhor. Eu quis só viver aquela experiência. Eu não quis ser um experimento do Senhor. Me perdoa, Senhor. Não tem como a gente não pedir perdão e se arrepender. Então nessa quarta fase, vem o arrependimento. Quem está sentindo essa atmosfera, coloca aqui, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não fiz algo para Te adorar, não fiz algo para Te agradar, fiz algo só para o meu ego. Coloca aqui, só escreve aqui, ó, perdão, Senhor. Perdão, meu Deus, perdão, meu Pai.
Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Humilhar, orar, buscar face a face e se converter dos maus caminhos. Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, até aquilo que eu não consigo pensar, Senhor, me perdoa, Senhor Jesus. Me perdoa por todas as vezes que eu não consegui nem visualizar o que eu estava fazendo de errado, por causa da minha iniquidade. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai, por todas as vezes que eu entrei na Tua casa e não reconheci os meus pecados, não reconheci as minhas iniquidades, não reconheci as minhas transgressões. Perdoa, Pai, não tem como a gente não se arrepender. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Mostra para mim, Senhor. Mostra para mim, Espírito Santo, aonde que eu estou caminhando errado, aonde eu estou caminhando fora dos seus caminhos, para que eu ande pelo caminho do Senhor, para que eu ande pelo caminho do reino, para que eu ande no caminho do eterno. Depois desse quarto passo, depois que você se arrependeu, aí você entra com as suas petições. Aí você lembra lá das 3 coisas que você pensou, né? Pessoas, promessas e lugares. Nessa quinta fase dessa construção, desse relacionamento com Deus, dessa intimidade, dessa conversa, desse diálogo, aí você começa a falar com Deus e entregar os seus pedidos. Senhor, está aqui a minha família, está aqui a minha esposa, está aqui meu filho, está aqui o meu filho, está aqui o meu cachorro, está aqui os meus funcionários, está aqui os meus amigos, Senhor. Eu entrego todos eles nas Tuas mãos, que o Senhor possa encontrar eles de alguma forma. Eu entrego aqui para o Senhor todas essas pessoas que estão aqui nessa aula, nessa live, Senhor. O Senhor possa estar encontrando o coração deles e enchendo o coração deles com o Seu amor, com a Sua presença, com a Sua intimidade, com o Seu relacionamento, que o Senhor possa encontrá-los para que eles possam ter esse relacionamento contigo, que é o que o Senhor planejou para nós desde o começo, quando criou Adão e Eva, para que a gente pudesse ter esse relacionamento com o Senhor. Encontra, Senhor, cada um deles, Senhor. Encontra minha esposa, encontra o meu filho, encontra o meu cachorro, Senhor Jesus, encontra tudo que faz parte e todos aqueles que fazem parte da minha vida. Nesse momento aqui eu até coloquei o meu cachorro, porque eu acho que eu considerei meu cachorro uma pessoa, de tão carinho que a minha esposa toma conta dele como filho mesmo. Em segundo lugar, né, as promessas. Senhor, tudo que o Senhor tem para me entregar como promessa, como palavra profética, tudo aquilo, né, Senhor Jesus, que o Senhor já me entregou, que o Senhor possa aumentar a potência para que isso possa ser expandido, para que o Seu reino seja glorificado, para que a Sua vida seja glorificada, para que a Sua face seja glorificada, para que o Seu santo monte seja glorificado. E depois, né, nossa cidade, nosso país, nosso bairro. Senhor, que o Senhor possa encontrar cada vizinho, Senhor Jesus, aqui do meu bairro. Que o Senhor possa encontrar cada pessoa aqui dessa cidade. Que o Senhor possa encontrar, Senhor, o nosso Brasil, o nosso povo. Para que sua aula seja segura e efetiva. Acho que até passei um pouco do horário hoje, mas a aula hoje ficou um pouquinho mais longa, né? Desculpa aí que acabou travando ali. Então, né?
a gente começa a entregar os pedidos, Senhor, que o Senhor possa encontrar os meus vizinhos, encontrar o nosso país, o nosso presidente, Senhor. O Senhor possa vir, Senhor Jesus, trazendo limpeza, purificação para o nosso Brasil, trazendo direção para o nosso Brasil, que as pessoas possam ser encontradas nessa nação, que as pessoas possam ser encontradas nessa cidade, nesse bairro, na nossa igreja, Senhor. O Senhor possa ser encontrado, Senhor. Que as pessoas possam te encontrar, Senhor. Entregando todos os pedidos para Deus. Finalizando, a entrega desses pedidos. Como diz em João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Tudo que Deus te entregar é para que Ele mesmo seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Lindo é, Senhor. Glórias te damos. E por incrível que pareça, bem agora na sexta parte, entramos nessa atmosfera, até não sei se vocês estão conseguindo escutar a música de fundo, mas lindo é, Senhor, glórias eu te dou. Entramos na sexta parte, que é o soaking, O que é o soaking? O soaking é um termo usado para descrever uma imersão. Você criou essa atmosfera, você criou esse diálogo, você criou esse relacionamento, você conseguiu criar essa intimidade com Deus. É aquele momento que você só fica quietinho, absorvendo, como uma esponja dentro de um balde com água, cheio de água, você fica absorvendo as águas que descem do trono para a sua vida, que descem do trono para você. E você deixa ser absorvido, deixa absorver mais e mais do Espírito Santo, mais e mais da glória de Deus, mais e mais deixa se encher na sala do trono. Mostra, Senhor, a sua grandeza. Quero ver a tua face. Me leva, Senhor, para a sala do trono. E fica só absorvendo tudo que Deus falou com você. E deixa Ele falar. É nesse momento que você vai escutar a voz dEle. Consegue sentir essa atmosfera? Coloca aqui, gente. Coloca aqui, glória a Deus. Me leva, Senhor, para a sala do trono. Mostra a tua grandeza. Eu quero ver a tua face. Estamos chegando aqui ao final dessa aula, gente. Então, essa seria a construção. Primeiro, você convida o Espírito Santo. Segundo, você agradece. Não tem como não agradecer quando o Espírito Santo vem ao teu encontro. Ele se liga ao seu Espírito, não tem como não agradecer. Terceiro, você começa a adorá-lo. Na quarta fase, você se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos maus caminhos, se arrepende das suas iniquidades, das suas transgressões. Na quinta parte, você começa a entregar os pedidos que você pensou antes de conversar com Deus, antes de entrar nessa intimidade com Ele. E depois você fica só quietinho, só escutando, nessa atmosfera que você criou. Nessa atmosfera que foi criada pelo Espírito Santo. O soaking é um termo usado para descrever uma imersão nesse sexto momento no qual você deve se encharcar da presença de Deus e absorver tudo que o Senhor tem para te entregar. Momento aquele que, como uma esponja dentro de um balde de água, absorver dentro da atmosfera criada pelo Espírito Santo. Em Hebreus 10, versículo 22, assim aproximem-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos
para nos purificar de uma consciência culpada e nos nossos corpos lavados com a água pura. Então, como a gente começou nessa aula hoje, vou finalizar, já vou ir para o final já. Desculpa ter passado um pouco, mas essa aula hoje foi um pouco mais longa. Mas tudo, né? Não tem como a gente limitar o agir de Deus, limitar o agir do Espírito Santo. E como a gente conversou, né? Sempre que você for entrar nesse diálogo com o Senhor, você lembra que todo diálogo são duas pessoas falando, senão ele é um monólogo. E não tem como você entrar na presença de Deus só para você falar, você tem que escutar o que Ele tem para te entregar. Em João 5, 24, no versículo 24 e 25, João 5, versículo 24 e 25, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e nela crê, que enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que o ouvirem viverão. Gente, está na hora da gente se levantar vivos, com o Espírito vivificado. Receba, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, aonde você estiver. Se você ainda não aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, domingo agora, na Igreja Terrila, a gente vai voltar às nossas atividades, dia 7 às 18h30. Venha cultuar com a gente e ali, né, naquele momento, com outras pessoas, com toda a igreja presente, e você sentir no seu coração que precisa anunciar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, esse vai ser um momento seu. Eu tenho um encontro com você. A gente vai estar lá, junto com você, para que você possa estar anunciando Jesus como Senhor da sua vida. Gente, boa noite. Deus abençoe, que você possa ser encontrado pelo amor de Deus em algum momento dessa live, que você possa receber o Espírito Santo e sentir vida para poder continuar os seus propósitos, sua missão na terra. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração. Tchau, obrigado!